O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um ultimato a Moscou na última semana, dizendo que irá impor tarifas muito severas à Rússia caso um acordo sobre a guerra da Ucrânia não seja alcançado em 50 dias. De acordo com ele, o valor das tarifas secundárias, ou seja, sobre produtos de parceiros comerciais da Rússia, pode chegar a 100%. Outro ponto importante da declaração de Trump foi o anúncio de um acordo com a OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia, que será feito às custas dos países europeus, que comprarão armamentos dos Estados Unidos e em seguida fornecerão a Kiev. A Rússia reagiu com cautela às ameaças de Trump, mas reforçou que a retórica de ultimatos é inaceitável para Moscou. De acordo com o chanceler russo Sergei Lavrov, os objetivos de Trump ainda não estão claros. Nós, é claro, como disse Dmitry Peskov, queremos entender o que significa essa declaração sobre 50 dias. Já tivemos avisos de 24 horas antes, já tivemos de 100 dias também. Todos nós já passamos por isso e realmente queremos entender o que motiva o presidente dos Estados Unidos. É evidente que ele está sob enorme, eu diria, flagrante pressão da União Europeia e da atual liderança da OTAN, que apoia sem cerimônia as exigências do Zelensky de continuar a bombardeá-lo com armas modernas, inclusive ofensivas, à custa de danos cada vez maiores aos contribuintes dos países ocidentais. Já na quarta-feira, dia 10, ao comentar as ameaças dos Estados Unidos contra a Rússia, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez uma fala de ameaça a países que mantêm parcerias comerciais com a Rússia, chegando a mirar inclusive no Brasil. Ontem foi importante. Em primeiro lugar, os Estados Unidos agora fornecerão à Ucrânia em massa armas, e não apenas de defesa aérea, mas também mísseis e munição pagos pelos europeus. Se você for o presidente da China, ou o primeiro-ministro da Índia, ou o presidente do Brasil, e ainda estiver negociando com os russos, recebendo seu petróleo e gás, e às vezes até revendendo por um preço mais alto, saiba que se esse cara em Moscou não levar as negociações de paz a sério, eu irei impor sanções secundárias de 100%. As ameaças à Rússia acontecem em um cenário de desgaste do presidente dos Estados Unidos nas relações com Vladimir Putin, considerando a ineficácia dos esforços de Trump de promover negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Assim, a ideia das chamadas tarifas secundárias anunciadas por Trump consiste no fato de que tarifas aplicadas diretamente contra a Rússia não surtiriam efeito, pois o volume comercial entre Moscou e Washington nos últimos anos não é significativo. O objetivo, então, é atingir a economia russa, prejudicando as suas exportações de recursos energéticos, um dos pilares financeiros do Kremlin. No entanto, apesar do tom provocativo do secretário-geral da OTAN, analistas apontam que a viabilidade e a eficácia das ameaças de Trump são bem questionáveis. É o que explica o analista Ruslan Bortnik. Essa ameaça pode potencialmente assustar apenas alguns países pequenos. Essa ameaça não vai assustar os parceiros-chave de Moscou. Por isso, são sanções em relação a países terceiros. Quais são os principais parceiros comerciais da Rússia hoje? China, Índia, Turquia, países da Ásia Central, países com os quais Trump tem uma certa guerra comercial, uma guerra de tarifas. Se em relação à China a tarifa de 145% que Trump anunciou não funcionou, não foi possível mudar a posição da China. Então é difícil pensar que novas tarifas de 100% funcionem sobre a posição de Pequim. Isso pode só piorar a relação entre Estados Unidos e outros países. Já em relação ao acordo dos Estados Unidos com a OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia, apesar de renovar as capacidades militares ucranianas, o caráter da decisão também representa um afastamento de Trump da aliança irrestrita com Kiev. E o prazo estabelecido seria uma forma de ganhar tempo antes de qualquer decisão mais drástica. É o que explica o analista Ruslan Bortnik. Trump aplica sua estratégia que agora está baseada em dois princípios. O primeiro deles é de diminuir sua participação na guerra, mas continuar fornecendo armas. Nós vendemos. Não é mais um aliado, parceiro, mas comerciante das possibilidades na esfera de segurança com seus armamentos e suas tecnologias.
E esse arranjo entre os Estados Unidos e os membros europeus da OTAN, sobretudo os membros do norte da Europa e Canadá, que vão comprar armas e fornecer à Ucrânia, significa uma coisa só: Trump não entregará mais nada à Ucrânia sem compensação. A partir de agora, ele irá vender esses armamentos. 50 dias representam justamente uma pausa declarada oficialmente para não tomar nenhuma decisão em relação a esse conflito. Então é uma pausa para observar e avaliar como a situação vai se desenvolver e em que pé estarão as partes do conflito até o início do outono, com o fim da operação ofensiva da Rússia neste verão.